dormindo. Então, vamos lá, minhas queridas, começar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Vocês estão lembrando da nossa última segunda-feira? Porque nós estamos na parte segunda, capítulo 7, né, de O Livro dos Espíritos, falando sobre da volta do espírito à vida corporal. Gente, da volta do Ô, espírito. Márcia, a Malvina tentou entrar de novo aqui. Pois é, Ela aí está entrando no modo cooperation, uma coisa assim. ela está apertando o coisa errado. Pois é, então liga para ela, porque ela tentou entrar no modo não sei o quê e saiu de novo. Eu estou mandando um monte de mensagem, eu vou mandar de novo, peraí, vou falar, Malvina, você está entrando... Ah, entrou! Oh, Amém, você estava entrando no modo errado. Abra o microfone. Hein? Estava invertido o lado do telefone aqui o negócio. Aí não entrava de jeito nenhum, aí consertou. Pois é, porque você estava entrando no modo não sei o quê, aí não entrava. Por mais Não, que não é eu. Eu estava apertando no like seu e não dava de jeito nenhum. Pois é, mulher. Já estava ficando, era desesperada. Eu falei, não vai dar certo. Mas aí nós ficamos aqui esperando você entrar. Então, gente, então, da volta do espírito à vida corporal, certo? Ou seja, o ser imortal, né, o princípio inteligente, porque o espírito é o princípio inteligente. Então, ele está fora da vida corporal, mas da vida corporal essa aqui, corpo de carne. Na dimensão espiritual, mundo espiritual, o princípio inteligente, ele ainda está revestido de um corpo. Nós sabemos que se chama perispírito. Né? O revestimento do espírito, que o espírito não está solto, né? É o perispírito. É um corpo também. Então, vida corporal é um terceiro corpo. Em verdade, nós temos inúmeros corpos, não é? Não são só 3. Mas, didaticamente, né, vamos falar desses 3 aí, né? Que é o corpo físico. Aí tem um outro corpo que se chama duplo etérico, que ele pertence também ao corpo. Quando a pessoa desdobra, lembra do sacramento lá? Eurípides Barçanufo, ele desdobrava, todo mundo via ele desdobrado, via o duplo dele, é o duplo etérico. Ele ali tem um magnetismo animal muito grande, e quando o corpo morre, tudo que é do duplo etérico fica no corpo, sabe? Mas então tem o corpo, duplo etérico, perispírito. E o espírito, tá bom? E o espírito verdadeiro mesmo, ele não tem corpo nenhum, né? Ele é incorpóreo. O espírito, ele é incorpóreo. Portanto, só é espírito incorpóreo, o espírito puro, porque ele já está depurado, então não tem mais nenhuma graminha de corpo nele, né? Nem corpo de carne, nem corpo perispiritual, nada. Mas, enfim, então, o ser inteligente, né, o espírito, ele precisa, para ele evoluir mais rápido, de encarnar nessa nossa dimensão, é essa agora, que nós estamos aqui. E quando isso acontece, o que nós vimos, né, anteriormente? Nós vimos que, durante um longo período, o espírito sofre de
de uma grande perturbação. Ele encarna, né, reencarna, e ele fica inconsciente de si mesmo, totalmente inconsciente de si mesmo. Ele não sabe que ele existe como um ser, ele demora para se identificar, não é? A criança, ela tem um momento que ela descobre os pezinhos, as mãozinhas. E essa perturbação, ela é muito parecida com a perturbação que segue o ser quando ele desencarna. Também, ao desencarna, vamos dizer assim, quando ele morre, quando morre o corpo morreu, entra no período da desencarnação, né? Então, a desencarnação é esse período de perturbação. Enquanto ele está desencarnando, ele está perturbado. Muitas vezes não tem consciência da desencarnação nem nada. E é muito igual quando ele vem de lá para cá. Porque já ficamos um tempo no mundo espiritual e a realidade do mundo espiritual é muito diferente dessa nossa aqui. Por mais que pareça, né? Vejamos, nosso lar, por exemplo, inclusive o tempo, segundo diz André Luiz, é os mesmos fusos horários da Terra, que está muito próximo da Terra, né? O tempo é muito parecido. Mas é evidente que nós não temos só nosso lar, né? Temos inúmeras dimensões em que ocorre a encarnação. Então, há um período de repouso para o espírito que é a infância. A infância é isso, o espírito fica ali adormecido, como se ele estivesse dormindo mesmo. E aí, pode ser um espírito até evoluído, mesmo quando ele demonstra recordar conteúdos, crianças gênios, né, essas que tocam pianos, vários instrumentos. Eu mandei para vocês aquele garotinho que... Nossa, que era o médico? O Davi, né? Eu já seguia ele, mas como você mandou, gente, teve um dia que ele falou da vesícula. Jesus, minha irmã fez cirurgia de vesícula, ele falou dos sintomas, e minha irmã teve. Gente do céu, eu fiquei impressionada com o menino falando de vesícula. Onde que ele viu uma vesícula aberta? Que o líquido dentro da vesícula é cor, não sei o quê, não sei o quê. Gente, onde que aquele menino veio, Márcia? Pois é. E deixa eu te falar uma ele coisa. ainda tem dentinho de leite. Tem, Márcia. Como a gente lida com uma criança superdotada? Me explica, porque eu sou toda esclerosada. Se eu tivesse um filho assim, filha, eu ia ficar louquinha da Silva. Como é que lida com essas crianças? Superdotado, né? Vamos dizer assim, é também um espectro, né? Assim como o autismo e tal. O superdotado é o nome que acabou ficando para esses seres extremamente sensíveis, né? Superdotação significa essa hipersensibilidade que eles têm. Muitos deles são gênios, inteligentíssimos. E muitas pessoas confundem com autismo, mas não é. Mas como, né, existem já vários psicólogos, né, psiquiatras, que estudam os superdotados e a melhor forma de atendê-los. Não é fácil, essa tentativa, às vezes, de incluí-los numa sala de aula, para eles, é extremamente penoso, uma sala comum. Porque eles, por serem extremamente sensíveis, a professora falou, ele já está no BCD, ele já sabe tudo que ela vai falar até lá na frente, né? E então, aí ela fica explicando uma coisa que ele já sabe,
porque eles são muito rápidos no raciocínio, isso é uma das coisas. E então, para eles não ficarem entediados, que o maior problema deles é o tédio, então eles ficam mexendo em alguma coisa, olhando para cá, para lá, e às vezes são confundidos com TDAH, né, que eles têm transtorno do déficit da atenção. É extremamente complexo, precisa de atendimento. Essa criança, a gente percebe que a mãe, né, ela se dedica integralmente a ele, e ele vai numa faculdade, é lá que ele estuda, né, estuda numa faculdade. Porque aí ele não fica entediado. Não fica entediado, lá ele aprende. Ô, Mas Márcia, imagina, um superdotado na visão espírita e um superdotado na visão espírita é reencarnação de um médico? O que você acha, na sua opinião? superdotado, o que acontece com o superdotado? É uma alma que tem aberta o seu canal, pode ser um caso, por exemplo, né? Nós reencarnamos e o nosso cérebro ele funciona como válvulas de redução e retenção do nosso conhecimento, da nossa realidade. Todos nós aqui falamos praticamente todas as línguas do planeta Terra, que nós já tivemos tudo que é canto. Talvez não todas, mas a grande maioria. Todos nós aqui temos conhecimento muito mais avançado do que essa nossa personalidade. Mas a reencarnação, para nós termos foco, né? Focarmos num determinado assunto, isso tudo vem bloqueado. Aliás, é isso que nós estudamos anteriormente. Bloqueia, o cérebro faz esse bloqueio, né? No superdotado, esse bloqueio não está... ele não tem um bloqueio muito grande, sabe? Então, ele já nasce com a mediunidade intuitiva, né? Que isso é intuição, é o conhecimento pela intuição, que é a forma mais perfeita de acesso ao conhecimento. Você acessa o seu próprio conhecimento, entendeu? Só que isso vem fechado, vem dado um nó, temos um nó ali. Mas o superdotado, esse nó, ele não está apertado. Então, ele facilmente, ele entra na faixa do conhecimento dele, com muita facilidade. Aquilo desce para ele, e ele simplesmente sabe. Ele simplesmente sabe, porque a intuição é isso, né? É o acesso direto ao conhecimento que nós já temos. Intuição é um conhecimento nosso, sabe? Então, e ele é superdotado. O que os cientistas dizem que eles não conseguem entender? Porque isso é mediunidade, né? Eles são hipersensíveis. Então, eles são médiums poderosíssimos. Como diz o Kardec, um médium, ele tem... Uma pessoa normal, assim, que tem a mediunidade, mas essa mediunidade, assim, menos ostensiva, vamos dizer que ele tenha uma quantidade, vou dar números inteiros, né? Vamos dizer assim, 1000 terminais nervosos, uma pessoa normal, né? Da normalidade. Um médium mais ostensivo, ele vai ter 1 milhão de terminais nervosos, entenderam? Justamente para ele ter percepção do meio, do ambiente, né? Agora, um superdotado, provavelmente é para lá de 1 trilhão de terminal nervoso, entenderam? E aí ele percebe a realidade como ninguém percebe. Ninguém à volta dele. Então, ele precisa estar interagindo com pessoas que já têm um conhecimento, que adquiriram esse conhecimento acadêmico, né? Então, eles têm que frequentar a academia. Academia, que eu digo, academia não é academia de fazer exercício, não. Tem que frequentar a faculdade, universidades. Mas o Brasil, ele não está preparado para isso. Estados Unidos está. O Brasil, não. E eles sofrem muito, né? E então, imagina uma infância
de um espírito. E eles estão chegando em grande profusão para a Terra. Existem, além desse aspecto de serem espíritos que já estão na Terra há algumas encarnações, e eles acessam o seu próprio conhecimento, nós temos também a reencarnação de almas de outros mundos, e almas bem mais evoluídas, que tenham a mente muito agigantada e reencarna de acordo com a nossa genética aqui na Terra, e o cérebro, por mais avantajado que eles consigam, ainda não será suficiente para deixar passar tudo aquilo que a mente deles tem. Então, eles ficam como se fosse um ruído o tempo todo. Então, eles estão sempre incomodados, eles não suportam barulho, porque já há um ruído na cabeça deles. São hipersensíveis. Manuel Filomeno de Miranda, ele relata, tem 3 obras que falam dessa nova era, o Alvorecer de uma Nova Era, são 3 obras. E ele fala dessas almas de Alcione, né, que já estavam reencarnando, e eles, então, eles iriam reencarnar em embriões in vitro, sabe? Aquelas fertilização in vitro. O livro não explica o motivo, porque que eles escolheram reencarnar em embriões que foram fecundados in vitro. Mas eu aqui com a minha cabeça, eu imagino que seja porque para ter um corpo perfeito, né? Porque os embriões que são fecundados in vitro, eles são escolhidos ali, né, com lupa, para ser colocado no útero da mãe. Então, ele fala sobre isso, né? Porque eles não têm nenhum compromisso com a genética da Terra, eles não têm nenhuma expiação para passar, nenhuma aprovação, nada. Então, eles têm que vir já num corpo que aguente essa mente deles, e eles vão chegar, assim, para nos dar ordens, né? Para nos mostrar caminhos. Eles vêm chegando mesmo, né? São essas almas muito iluminadas, né? E eles estão chegando e nós estamos vendo isso. O autismo, ele cresceu assustadoramente. Nós não estamos sabendo lidar, né? Nós não estamos sabendo lidar. Estamos colocando tudo no mesmo saco, sabe? Tá? Vai demorar um tempo, né? Márcia, eu já estou muito falastrona, viu? Me puxa a orelha, tá? Não, ótimo. Aqui em Minas Gerais tem um projeto, eu não sei se no Brasil todo, da inclusão, né? Alunos, né, com autismo, que estão sendo incluídos dentro da rede estadual de ensino, né, em meio aos demais. Olha, o que tenho visto aqui em Três Marias, porque eu tenho amigas que têm filhos que estão, eles se sentem rejeitados, fazem piadas com as crianças. E eles não verbalizam, porque o menino aqui, por exemplo, o Gabriel, ele não é verbal. Então, assim, há necessidade, sim, do ensino estadual, adequar salas e monitores e professores adequadas para o autismo. Porque a PAI aqui, ela recebe diversos casos, não é só autismo. Então, assim, o novo prefeito tem um projeto de ter a casa do autista. Por quê? Porque a PAI está superlotada. Porque todo mundo, todos os filhos, todas as pessoas que estão na PAI, tem diversos quadros
Então, como o autismo tem crescido, assim, demasiadamente, né, ele está fazendo um projeto para que tenha a Casa do Autista. São muitos, viu, Márcia? São muitos. Muito, muito, muito. Mas muitos estão mal diagnosticados. Às vezes não é autista, tem que ver qual é o espectro. Então, isso foi muito rápido, né, que a nossa sociedade começou a ser, vamos dizer assim, absorver, né, essas almas, e não sabemos lidar com isso, né? A verdade é essa, não temos retaguardas, como se chama, né? Não temos como atendê-los, e é difícil mesmo, é muito complicado. E eles sofrem. Eu acho que uma coisa é você incluir uma pessoa que tem dificuldade visual, uma dificuldade auditiva, né? Que tem uma deficiência física. Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que tem esse problema relacional, né, de percepção de meio, ela tem que estar muito bem diagnosticada, sabe? E, enfim, né? Então, mas a infância, né? Estamos falando desse período, né, da infância. Independentemente se ele é um superdotado, ele ainda vai ter uma mente infantil. Porque se nós observarmos o Davi, ele tem comportamentos de criança, comportamentos infantis, ele quer brincar, tanto que para ele ir lá naquela faculdade que ele vai, ele diz, é a minha Disney, ele vai brincar lá, né? Então, ele precisa ser muito bem atendido agora, né? Para que a mente dele vá se encaixando nesse cérebro, dê tempo ao cérebro de amadurecer o máximo que ele puder, né? Vai saber se não é o espírito de Alcione, né, que está aí. Pode ser, não sabemos, né? Então, essas almas estão voltando. E aí, como cuidar dessa infância? Como, né? Que filho é esse que chegou? Que neto é esse que está chegando? Qual é a necessidade dele ou dela, né? Então, muitos pais estão desesperados, enlouquecidos mesmo. Até um tempo, né? Se controlava a criança com os olhos, com a palavra não, né? Mas aqui eu quero lembrar de uma psiquiatra austríaca, Melanie Klein. Ela estudou muito a psicologia e a psiquiatria infantil. E ela que desenvolveu uma teoria que se chama Teoria das Relações Objetais, que significa o seguinte: a criança só aprende pelo afeto. E aí vale para qualquer criança. Ela só vai internalizar um conhecimento, uma informação, se essa informação for passada num veículo chamado afeto. Senão, ela não vai absorver esse conhecimento. E aí que vem o problema, né? O superdotado, muito mais ainda, né? E essa teoria dela não vale só para crianças. Teoria das relações objetais.
nós precisamos ver aquele conhecimento que nos está sendo passado objetivamente, de uma forma concreta. Porque se for de uma forma abstrata, assim, tipo, eu amo você, a lei do amor, aí você vai lá no Evangelho e lê Espírito Lázaro, a lei do amor, os vários níveis do amor. Não adiantou nada isso aí. Então, nós precisamos nos amar, nós temos que nos amar, nós precisamos nos compreender uns aos outros, né? Nós precisamos entender que nós temos que controlar os nossos impulsos. E aí a pessoa começa a falar e ainda vai falando e botando uma carga magnética que a pessoa não vai gravar, porque ela começa a falar, ela vai jogando um magnetismo. Ou ela fala muito mole de um jeito que também não convence, porque ela não é aquilo. Teoria das relações objetais. Você tem que sentir o afeto objetivamente. Ele tem que chegar até você. Aí você grava qualquer coisa. Então, você vai ensinar uma criança dividir por 4, fazer uma divisão. Aí você fala abstratamente, né? Então, você pega aqui, não sei o quê, 4 dividido por 4, dá 1 para cada um, tal. Você entendeu, né? Aí faz lá 4 laranjas, uma para você, uma para você, uma para você. Entendeu? Não entendeu, porque há um bloqueio. Há um bloqueio. Mas se você faz, por exemplo, vamos lá, gente, vamos reunir, hoje nós vamos fazer pizza. Vamos todo mundo junto. Teoria das relações objetais. E aí, você estabelece um espaço ali de convivência em que cada um vai botar a mão na massa, vamos dizer assim. Terminou a pizza, aí você fala, agora nós vamos dividir essa pizza por 4. Como que nós fazemos? Entende? Então, mas ele tem que sentir nas relações que ele está estabelecendo esse afeto. Então, aquela mãe que grita muito, né? Que acha que tem que educar na base da violência, isso não vai resolver. Ela pode, sim, reprimir comportamentos. Isso é bastante possível. E acontece bastante de a criança criada num ambiente repressor, ela reprime o comportamento errado. Então, lá na adolescência, de duas uma, ou ela vai se tornar um adulto submisso, ou ela vai se tornar um adulto repressor. Há uma grande chance de que isso aconteça com ela. Estamos falando aqui de uma normalidade, tá? Mais ou menos dentro de um padrão, aquelas crianças assim, que a nós nos cabe guiar e seguir e tal, né? Precisamos, na infância, é um período importante, os 2 primeiros anos. Por exemplo, Davi, ele aprendeu a ler e escrever aos 2 anos e sozinho. Como que ele aprendeu? Ele entrou lá dentro dele mesmo, em algum lugar, onde ele já tinha aprendido, puxou aquilo, pronto. Já sabia ler, já sabia escrever, e mais, né? O português dele é algo assim, corretíssimo. 2 aninhos. Até 2 anos, nas crianças normais, elas não têm noção nenhuma, até 2 anos, primeiro, elas não têm autocontrole sobre si mesma, né?
nem sabe o que é autocontrole, né? Elas, quando nascem, não têm autocontrole de nada, esfíncter, nada, e vão aprendendo, né? Devagarinho, devagarinho, né? Mas elas não têm autocontrole sobre as suas sensações. Então, às vezes, a criança fica mal-humorada, fica irritada e tal, mas é porque ela não tem esse autocontrole desenvolvido. Consideremos que a maioria dos adultos também não desenvolveram autocontrole, não se autocontrolam, né? É muito comum, né? A pessoa perder a estribeira, ter pavio curto. Imagina uma criança de 2 anos. Então, até 2 anos, ela também, ela não consegue internalizar regras de comportamento, porque ela não sabe o que é comportamento. Então, a pessoa fala assim, não, meu filho, aí espanca a criança de pequenininha, até que ele aprende, mas ele aprende depois dos 2 anos, lá dos 3, 4, até 2, ele apanhou sem saber por quê, qual a causa. Ele não consegue entender regras, né? Compreender regras. Então, eu vi um meme interessante, assim, como fazer com que o seu gato não suba na mesa. Aí tem uma foto de um gato em cima da mesa. Como? Aí embaixo, simples, não tem a mesa. Você não pode ter a mesa. Se tiver a mesa, o gato vai subir na mesa, né? Como fazer uma criança de 2 anos não enfiar o dedo na tomada? Você tem que tampar a tomada. É simples. Ou botar a tomada no alto. Maria Montessori, pedagogia, montessoriano. Quem já ouviu falar? Essa mulher é uma manobríssima. Veio diretamente das alturas nos ensinar como que nós fazemos com criança. Criança é criança. Você vai falar com uma criança, você tem que se ajoelhar. Pestalozzi, ele se ajoelhava, ficava frente a frente com a criança. Né? Olho no olho. Ninguém sabia por que o Pestalozzi ajoelhava para a criança, mas era para ficar do tamanho dela. As crianças, na Idade Média, vestiam roupa igualzinho de adulto. Igualzinho de adulto. Porque eles eram tratados como um adulto em miniatura. Mas nós precisamos lembrar que, nesse período, a alma está muito perturbada. Seja ela uma alma nobre ou seja ela uma alma pobre, precária. Ela está muito perturbada. Então, nós temos que respeitar. Claro que nós vamos começar a perceber se a nossa criança ela está avançando numa velocidade X, Y ou Z. Oi, Malvina. Fala. É verdade, a gente vê as crianças de antigamente, eles eram vestidos igual adulto, né? As camisas, as calças dos coitados dos meninos, até chapéu eles colocavam. Eu fico olhando assim, meu Deus, as crianças vestiam igual adulto. Adulto em miniatura. É. E aí, olha o problema que isso causa no psiquismo do adulto, porque aí o adulto olha, ele vai querer que a criança tenha o mesmo entendimento que ele tem, e ela não tem. Exatamente, não tem como ter, né? Não, ela não faz raciocínios abstratos, como nós teoricamente fazemos. Não é fácil fazer um raciocínio abstrato, não é? Então, o que é um raciocínio abstrato? 2 mais 2 igual a 4. Nós já fazemos, nós não precisamos de pegar 2 maçãs, mais 2 maçãs, que aí é no concreto, né? E essas 2 maçãs são 4 maçãs. Raciocínio abstrato é filosofia, a gente começa a filosofar. Deus existe, a nuvem anda, né? Isso é raciocínio. O que leva a nuvem a andar já é uma abstração. Né? Como é o céu, você já tem que usar a imaginação. A criança, as abstrações dela são pueris, como se diz.
tem a ver com o dia a dia dela, com as coisinhas dela. Ela sonha, por mais superdotada que ela seja. E se ela é uma superdotada, mais ainda, a teoria da Melanie Klein vai fazer sentido. E da Maria Montessori, mais ainda. A Maria Montessori, ela diz assim, tu tem que ser baixinho, pequenininho, né? A criança, ela tem que ter uma cama que ela possa fazer a cama dela. Mas se a cama dela é alta, como que ela vai arrumar a cama dela? Então, tem que ser baixinha. Aí ela mesma leva a roupinha de cama dela, leva o cobertor, estende, deita. Entenderam? Foi aí que começou essa coisa de aí ter mesinha baixinha para eles. Né? Vocês já viram aquelas carteiras lá da Alemanha, como que é? Né? Então, elas vieram nos trazer essa sensibilidade que não temos até hoje. Então, quando estamos falando com uma criança, nós temos que lembrar que nós precisamos atingi-la pelo afeto e de forma objetiva. Assim, falar para ela assim, não, fica quieta, olha, a vovó está dormindo, não. Gente, que bobagem, ela não vai ficar quieta. Vire-se você. Você tem que se virar em 1000. Sabe? Tem que ter, você tem que estar à disposição ali, para ver o que você vai fazer para atrair a atenção dela para outra coisa, para ela parar de gritar. Agora, pense, né? Se isso é fácil. O meu filho Daniel, eu sei que ele é a reencarnação de um alemão, né? Ele já fala alemão hoje, estudou sozinho. E ele, bem pequenino, assim, ele era, acho que tinha tanto ruído na mente dele, que ele, às vezes, ele entrava num estado, assim, de tanto descontrole, sabe? Ele tem um corredor aqui em casa, que é a mesma casa, né? Ele ficava batendo as perninhas, principalmente eu não estando em casa. Eu era a única pessoa que chegava, abraçava e ele acalmava na mesma hora. E o Daniel também, por incrível que pareça, ele sabia falar. Eu vou falar, tá gravando, espero que ele não veja isso. Todos os palavrões que existem na Terra, ele sabia. E ele falava, e aqui em casa ninguém falava. E ele falava, só parava quando eu chegava. E então, ele tinha uma violência dentro dele que ele precisava extravasar. Então, nós precisamos entender que existe isso também. Então, ele não conseguia se controlar naquele ambiente, aquele ambiente era extremamente tenso para ele, né? E aí, como, né? Como que você vai dirigir essa mente, né? Então, muita oração, muito Deus, e o Alberto Almeida, que é um terapeuta de Belém do Pará, depois vocês coloquem Alberto Almeida, procurem ver as palestras dele, ele é fantástico, né? E ele é como um irmão para mim. Então, ele sempre disse para mim que se o espírito tiver que manifestar a violência, é melhor que ela se manifeste na infância, nessa primeira infância, que venham, porque aí é mais fácil de você controlar, porque você consegue conter, né? Conter a criança. E se você, ao invés de conter do jeito certo, você reprime, eu não estou falando aqui que é para deixar a criança quebrar a casa, não. Não é isso. Tem que estudar Melanie Klein, tem que estudar Maria Montessori. Não é fácil cuidar de filho, nem é fácil educar. Se alguém... Nós aqui tudo já passamos, já foi. Agora, se alguém for ouvir isso aqui, tem que estudar.
Não é assim, principalmente agora, né, nessa nova geração, né, que está vindo aí, dessas almas com as quais nós não temos nenhum tipo de relação, assim, intelectual, né? Precisamos estabelecer com eles relação de afeto. Né? Mas aí a mãe, coitada, né? Não tem apoio do pai. Aí, gente, complicado. Mas, quanto possível, né? Aprendamos essas questões, porque nós vamos nos deparar com essas crianças. Recentemente, eu tive numa casa com uma criança que ela é superdotada. E o superdotado numa casa, ele gera uma instabilidade no ambiente, sabe? Ele gera. Aí, mas quando eu vi, eu me identifiquei demais com aquela criança, sabe? E aí você tem que ir fazer o que ele quer fazer. E aí pronto, ele se acalmou, se acalma. Mas nem sempre se consegue isso. Nós estamos vivendo essas infâncias diferentes. Muito diferentes. Das crianças que foram, que eram meros espectadores dos adultos, repetidores, né? Repetiam o que se falava. Então, mas também lembrar que a vida antigamente era muito rural. E a vida rural confere algo que a vida urbana não confere, que é a relação com a mãe terra. Então, uma criança, por mais superdotada que ela fosse, ela estando ali convivendo na natureza, correndo atrás de bicho, descalço na terra, rolando pela terra, sabe? Sem preocupação, sem estar presa no apartamento. Então, ela consegue ciclar essa energia, que é uma energia mediúnica, tranquilamente, porque ela vai estar se relacionando. Mas hoje, com a vida urbana, a criança dentro de um apartamento, eu fui na casa da Camila, ela está remodelando o apartamento, e aí nós começamos a ouvir uma mãe desesperada aos gritos. Aí a minha filha disse que era direto, assim, 24 horas. Porque ela tem 2 filhos e eles moram num apartamento que tem 2 quartos. O quarto dela, marido, e mais um quarto. E os meninos tão grandes, então os meninos... Aí era a briga dos meninos, aquela confusão. E não é fácil, né? Não é fácil. Entendermos isso, né? Então, nós precisamos aprender o que é essa infância, o quanto ela é importante e que existe dentro da infância faixas. Então, até 2 anos, você não ensina nenhuma regra para a criança, porque ela não vai aprender. Ela não vai aprender. Outra coisa, ela também não sabe o que é moral. Ela é um bichinho do ponto de vista da moral. Ela olha para o corpo dela na maior ingenuidade. Estou falando da média, tá? Então, as pessoas começam a reprimir também alguns comportamentos que eles não são morais para a criança. Aí você fala, mas o Daniel não falava palavrão? Então ele falava. Ele aprendeu com ele mesmo, sozinho. Mas aí como fazer? Ficar gritando com ele? Não fala, não fala. Não, deixava. Tinha que sair de perto das pessoas para não passar vergonha. Passei muita vergonha com ele, sabe?
e depois desviar a atenção e levar para Jesus. Desviar a atenção, porque antes de 3 anos você tem que apresentar Jesus para criança e trabalho, 2 coisas. Jesus e trabalho. Trabalho é toda ocupação útil, então você tem que ocupar. Maria Montessori, vocês vão colocar lá na internet. Eu vou mandar para vocês também algum vídeo desse método da Maria Montessori. E da Melanie Klein também, vou mandar alguma coisa. E, então, ela tem que trabalhar, sabe? Com qual idade que ela começa a fazer isso? Antes de 3 anos. Mas aí ela vai arrumar a cama dela, mas a cama dela tem que estar bem baixinha. Para ela poder ir lá e fazer. Né? E assim vai, gente. Ela precisa se envolver em tarefas, mas que ela sinta afeto pelas tarefas, que ela goste de fazer aquilo. E aí nós temos que encontrar. Então, aos 3 anos, ela já vai ter que conhecer Jesus. Senão vai ficando cego espiritual, sabe? A mediunidade para. Não avança. Não avança. E assim vai. Até aos 7 anos, ela é um barro bem mole. Mas, evidentemente, que depois dos 3 aninhos, nós já começamos a ver o caráter aparecendo, né? Quem ela é. Ela vai se mostrando depois de 3 aninhos. Mas ela já conhece Jesus. E ela já conhece trabalho. E ela gosta de trabalhar e ela gosta de Jesus. Daí a importância do Natal, seu Natal de Jesus. Não é isso? Então, nós vamos parando por aqui. Ninguém falou nada.